Crash do Bitcoin, como se proteger. Com as estratégias que eu vou te mostrar nesse vídeo daqui, o Bitcoin pode cair a 70 mil, 50 mil, até 10 mil dólares, que você pode sair com um patrimônio ainda maior. Então, bora lá para a tela do meu computador para conhecer essas estratégias. Então, bora lá para a estratégia que pode proteger o seu capital diante de um eventual crash do Bitcoin. Veja, não vou entrar aqui nesse vídeo no mérito de se eu acredito ou não que o Bitcoin deva passar por um crash, porque isso daqui seria um tema para um vídeo à parte. Mas ainda assim eu estou curioso para saber a sua opinião. O que você acha? Antes do Bitcoin renovar novas máximas, você acredita que ele deve dar um mergulho mais profundo? Se sim, até onde você acredita que ele pode chegar? 70 mil dólares? 50 mil dólares? Deixa aqui nos comentários para eu saber, tá legal? E agora, bora para as estratégias. Sim, não tem uma estratégia, tem mais de uma estratégia que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Esse gráfico aqui, ele mostra o desempenho de uma put de Bitcoin. Com uma put de Bitcoin, quanto mais o Bitcoin cai, mais você aumenta a sua quantia de Bitcoins. Então, digamos que você começou com um Bitcoin, aí o Bitcoin caiu. Nesse exemplo aqui, se ele cai até 66, você está com 1.01. Se ele cai para cá, você vai para 1.14, 1.35, 1.62, 1.80, 2 Bitcoins. Ou seja, quanto mais ele cai, mais você aumenta a sua quantia de Bitcoins. Se você tem, digamos que um Bitcoin na conta, ou qualquer fração que seja, essa sua quantia de Bitcoins fica inalterada com o preço, né? Em termos de Bitcoin, Bitcoin pode subir ou pode cair, que você vai ficar com o Bitcoin. Só que se você tem essa put aqui, é uma put para o vencimento de dezembro de 2026 e strike 75 mil dólares, com essa put, à medida que o Bitcoin cai, a sua quantia de Bitcoins vai aumentando. A gente pode olhar também aqui o gráfico de lucro ou prejuízo dessa operação e como que ela fica lá na data do vencimento. Veja, se o Bitcoin cai abaixo desse ponto, você está com lucro. Se o Bitcoin cair, por exemplo, para 50 mil dólares, essa put aqui, que hoje a gente pagaria 0,10 Bitcoins, ela vai estar valendo 0,49, praticamente meio Bitcoin, tá legal? Então, a grande vantagem da put é que quanto mais ele cai, mais você ganha. A desvantagem da put é que, caso o Bitcoin não caia, você acaba tendo, em vez de um lucro, um prejuízo. De quanto que é esse prejuízo? O prejuízo máximo da compra de uma put é o valor que você pagou nessa put. Portanto, essa é uma operação que tem um risco limitado e o potencial de ganhos ilimitado. Legal, então para comprar essa put nesse strike para esse vencimento, o preço dela seria 0,1075 Bitcoins. Quer dizer que você vai ter que desembolsar 0,1075 Bitcoins para comprar essa put? Não, o valor que você vai de fato pagar por essa proteção, ele é o preço dessa put vezes a quantidade. Se você fizer essa proteção relativa ao contrato de um Bitcoin, 1 vezes isso aqui vai dar exatamente isso, né? Então, o débito que você vai ter na abertura dessa operação vai ser de 10,75. Um crédito negativo é um débito, né? Então você vai pagar 0,1075. Só que você pode fazer essa operação fracionada. Em vez de comprar você pode comprar 0,1 puts. E aí o débito que você vai ter vai ser de 0,0108 bitcoins. Seria 10,75, mas aqui o 75 ele arredondou nessa última casa decimal. Você pode fazer com essa fração aqui, por exemplo, também. E aí, o valor que você pagaria nessa proteção seria esse daqui, 0,0011 bitcoins, tá joia? Então, o valor que você vai pagar é o preço da put vezes a quantidade de puts, tá? Você pode comprar fração para baixo, você pode comprar 10 puts, 100 puts, 1000 puts e assim por diante. Vou colocar aqui a quantidade de 1 para ficar mais didático. Beleza.
Então, nessa situação aqui, você ganha com o Bitcoin caindo abaixo de 75 mil dólares, tá legal? Quanto mais ele cai abaixo de 75, mais essa put se valoriza. Se o Bitcoin for a zero, você vai ganhar muito, muito dinheiro, porque ela tem um potencial de ganho ilimitado. E quanto que você pode perder? O valor que você pagou nessa operação aqui. Num cenário hipotético que eu estou tratando aqui, se o Bitcoin for a 50 mil dólares, o valor dessa put que você pagou 0,1075 vai ser de 0,49, tá? Então vai te gerar um lucro de 358%. E aí, nesse cenário, se você começa com um Bitcoin, essa operação está te dando lucro de 38%. Então, lá adiante, você vai estar com 1,38 Bitcoins. E repito, quanto mais ele cai, mais você ganha. E você também pode aumentar os seus ganhos comprando uma quantia maior de proteção. Em vez de comprar uma put, se você comprar duas puts, o ganho nessa put aqui vai ser o mesmo, nessa operação vai ser o mesmo, mas o ganho da sua banca vai ser o dobro, vai ser maior. Então, nesse exemplo, seu ganho potencial pode ser de 77%, tá legal? Então, o tamanho das proteções ou a quantidade de proteções vai influenciar também os seus resultados. Bacana. Só que, se em vez do Bitcoin cair, só que se em vez de o Bitcoin cair ele subir, aí você pode ter a perda do valor dessa put. E como que a gente mitiga esse risco? Em vez de simplesmente fazer a compra de uma put, você pode fazer essa operação aqui, que é a trava diagonal com put. O que é a trava diagonal com put? Nada mais é do que a compra da put, conforme a gente já viu, com um vencimento mais distante, nesse exemplo aqui para dezembro de 2026, e a gente financia essa put comprada, já que quando a gente compra a gente tem um débito, com a venda de outras puts. Nesse exemplo aqui, eu estou financiando essa venda de uma put com vencimento mais distante com a venda de put com vencimento mais curto. Quando eu faço essa venda dessa put aqui, também nesse strike, só que com vencimento para daqui a aproximadamente 30 dias, mais precisamente 27 dias, quando eu faço essa venda, eu recebo esse prêmio aqui, que é muito menor do que esse, porque o vencimento é muito mais curto. Mas tem um detalhe. Essa put comprada, ela dá cobertura para minhas puts vendidas. Como o prazo de validade da comprada é muito mais longo, eu consigo, enquanto eu estou protegido com essa put comprada, enquanto eu estou coberto por ela, consigo fazer mais vendas dessa daqui. Então, aqui eu estou vendendo para fevereiro. Posso também fazer, depois que encerrar essa, uma venda para março, uma venda para abril, uma venda para maio e assim por diante. Se eu pegar aqui e dividir esses 328 por 27, eu vejo que enquanto essa put aqui está me dando cobertura, eu consigo vender 12 puts dessa mais curta. E se eu fizer a venda não de uma, mas de 12 puts ao longo do ano, ao longo do prazo de validade dessa comprada, ainda que eu não obtenha um retorno de 100% dessas puts vendidas, ainda com lucro parcial, eu recebo um crédito que financia a compra dessa put aqui. Calma lá. Quando eu compro uma put, eu tenho um débito. Quando eu vendo uma put, eu tenho um crédito. Com os créditos que eu posso obter ao longo do ano vendendo essas puts, eu acabo financiando integral ou parcialmente essa put comprada. Se isso acontece, ainda que essa put comprada não venha a me dar lucro, eu também não vou ter prejuízo. Por quê? Porque a put comprada me deu um crédito equivalente aproximadamente, talvez um pouquinho maior, talvez um pouquinho menor, a esse potencial prejuízo aqui, tirando o risco da operação. E caso o Bitcoin caia, aí eu continuo com os créditos da venda das puts e também fico com o crédito da put comprada. Então vamos brincar com alguns cenários aqui. Nesse caso em que eu financiei a compra da put com essas vendas e o Bitcoin caiu, digamos, para 50 mil, eu passei
de um Bitcoin para 1,49. Tive um ganho de 49% do meu capital. Se, em vez de comprar uma put, eu compro duas, e como eu estou comprando o dobro, eu consigo vender também o dobro, 24, digamos, nesse cenário aqui, eu teria o potencial de transformar um Bitcoin em 1,99, praticamente dobrando a quantia de Bitcoins, mesmo num cenário de crash do Bitcoin. Eu sei que talvez isso possa parecer complexo dependendo do estágio que você está, dependendo do nível que você tem de conhecimento de opções. Então aproveito para te lembrar que se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você pode agendar uma consultoria gratuita com um analista treinado diretamente por mim, que ele pode te explicar como que você pode utilizar essas estratégias com opções de Bitcoin nos seus investimentos, seja para esse cenário que a gente está tratando aqui, de crash, ou mesmo para um cenário em que o Bitcoin fique de lado por bastante tempo, e também como que você maximiza os ganhos num cenário de alta do Bitcoin. O que a gente viu até aqui? Que com uma compra de put você pode ganhar bastante com a queda do Bitcoin, só que se essa queda não ocorre, você pode ter essa perda aqui. Para minimizar esse risco de perda, você financia a put comprada com a venda de outras puts, montando, portanto, uma trava diagonal com put. E você pode fazer diversas variações. Aqui eu estou comprando uma com vencimento para daqui a 300 e poucos dias e vendendo várias com vencimento mais curto, de 20 e poucos dias. Mas você pode comprar uma para daqui a 3 meses e financiar com a venda de 3 puts vendidas a cada mês durante um trimestre. Tem várias combinações possíveis. E além dessa estratégia aqui, uma coisa que você pode fazer de forma complementar é a dolarização parcial do seu capital. Imagine que hoje você tem um capital equivalente a um Bitcoin. Então hoje você tem um Bitcoin ou o equivalente a, digamos, 80 mil dólares, tá legal? Beleza, se você tem esse capital aqui e mantém 100% em Bitcoin, num cenário hipotético em que o Bitcoin corrige 50%, então qual que vai ser o seu capital lá no futuro? Você vai permanecer com o Bitcoin, já que você manteve 100% em Bitcoin, só que lá no futuro, esse Bitcoin vai equivaler a 40 mil dólares e não a mais a 80, tá? Então você vai ter uma perda em termos de dólar de 50% do seu patrimônio. Só que se você dolariza, digamos, 50% do seu patrimônio, então hoje você transforma um Bitcoin em meio Bitcoin e o outro meio Bitcoin você fica com 40 mil dólares, tá? Então hoje você tem meio Bitcoin e 40 mil dólares, não mais um Bitcoin ou o equivalente a 80 mil. Você tem meio Bitcoin e também 40 mil. Você dolarizou metade do seu Bitcoin, tá joia? E aí, nesse cenário que o Bitcoin corrige 50%, lá no futuro você vai continuar com o seu meio Bitcoin. E também você vai continuar com seus 40 mil dólares. Só que lá no futuro, caso o Bitcoin chegue a 40 mil, os seus 40 mil vão te permitir comprar um Bitcoin cheio. Portanto, você vai ficar com um Bitcoin meio, aquele meio Bitcoin que você já tinha, e mais um Bitcoin que você pode comprar com os 40 mil dólares. É claro, isso se você acertar topos e fundos, que é justamente o inconveniente dessa estratégia, porque é muito difícil acertar topos e fundos. Mas se você tem uma convicção muito forte, de acordo com a sua análise, de que o Bitcoin pode ter uma correção, você pode considerar dolarizar o seu patrimônio. Aqui eu estou simulando apenas uma combinação, 50%, 50%, mas você pode fazer 70-30, 80-20, conforme aquilo que você acredite mais razoável. Nesse cenário aqui, você passou de um Bitcoin para um Bitcoin meio. E ainda que você dolarize metade do seu capital, isso continua te permitindo fazer essa operação aqui com opções de Bitcoin. Você pode operar opções de Bitcoin, seja com Bitcoin como garantia, ou mesmo com dólar, ou uma combinação de Bitcoin mais dólar. Então, nesse cenário em que você adota as duas estratégias, você pode ganhar dos dois lados, aumentando o seu capital em termos de Bitcoin com aquela estratégia e mais essa daqui. Então, veja que se você utilizar
corretamente as duas estratégias de forma combinada, você pode sair de uma recessão, de um crash, com um patrimônio muito superior ao que você entrou. É claro que não é tão fácil assim, e especialmente essa parte aqui, porque, pô, é difícil cravar topos e fundos. Já essas operações aqui com opções, a gente consegue fazer uma operação com risco controlado, com a probabilidade de ganhos a nosso favor. Aqui a gente tem muito mais controle dos resultados possíveis. Então, com a estratégia correta, você não fica refém do mercado e não fica torcendo para que ele não caia. Caso ele caia, você já tem uma estratégia para te proteger. E caso ele não caia, você está reduzindo o seu risco com uma operação como essa daqui, em que você financia a compra de put com a venda de outras puts. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo no próximo. Um grande abraço e até mais.